Lula anuncia daqui a pouco os primeiros ministros de seu governo. A expectativa é que os nomes de José Múcio Monteiro e Fernando Haddad sejam confirmados. Os políticos foram proclamados eleitos para cargos nessa semana durante uma sessão administrativa do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. A proclamação foi possível após a aprovação por unanimidade do relatório final de totalização do segundo turno das eleições. A diplomação também foi agendada depois da Corte aprovar as contas da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e de Geraldo Alckmin, do PSB. No voto, o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o relator, apontou que, embora a área técnica tenha apontado algumas inconsistências, a campanha demonstrou legalidade das despesas. Depois dos advogados da campanha apresentarem as explicações que faltavam, o vice-procurador eleitoral Paulo Gonet Branco também defendeu que as contas fossem aprovadas sem ressalvas. O relatório final do TSE apontou que no segundo turno das eleições foram contabilizados 124.252.796 votos. Desse total, foram registrados 118.552.353 votos válidos. A chapa Lula-Alckmin recebeu 60.345.999 votos, representando 50,9% do total dos votos válidos. Agora a gente fala então do evento de diplomação dos dois eleitos, que está marcado para as 2 da tarde de segunda-feira, na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. A cerimônia dos eleitos no Paraná, ou seja, governador e vice, senador, deputados federais e deputados estaduais, acontece no dia 19 de dezembro no Teatro Positivo, em Brasília. Portanto, a gente trouxe aqui, na verdade, os detalhes em relação aos nomes confirmados, né? Daqui a pouquinho, Fernando Haddad também e José Múcio Monteiro. Tá aí, portanto, essas informações. Vamos falar sobre o Haddad primeiro, né? Que é o principal ministro de Lula, que vai comandar a economia. Por que Lula colocou o Haddad? Porque confia plenamente nele. Haddad foi o poste de Lula. Vocês aqui de Curitiba lembram o que a gente viu juntos aqui. Ora, o Haddad vinha toda segunda-feira, durante a campanha dele, pedir a bênção do Lula, pedir ali as orientações do seu líder máximo de como agir. Então o Lula não pôde ser candidato, estava preso, ele botou o Haddad, que é o poste dele. Isso significa o que para o mercado? Que o Lula vai fazer o que ele quer. Ele não colocou alguém com expertise, ele não colocou alguém com trânsito do mercado. Não, ele colocou ali o seu poste, para mostrar o seguinte, ó, quem manda sou eu. A economia, que reserva aí os maiores desafios da próxima gestão, está na mão do presidente. Diferentemente do que tem hoje, por exemplo. Nós tínhamos o presidente Bolsonaro que falava, ó, eu não entendo muito de economia, o Guedes vai tocar. E fez uma boa gestão até aqui, o Guedes, dentro do cenário mundial. Agora, o Lula diz que não, ó, quem vai mandar a economia sou eu, através do meu poste, chamado Fernando Haddad, né, que já estava aí dado como certo, inclusive, há muito tempo. Eu avisei aqui, o ouvinte frequente lembra, eu avisei aqui que o Haddad seria ministro, que venderam para a imprensa o seguinte, principalmente na reta final do segundo turno ali, não, vai ser um ministério que conversará com as pessoas, né? Chegaram a dizer o seguinte, quem já foi ministro não vai ser de novo, que o Lula quer colocar novos nomes. Opa, escutei muito colunista da Band News e da Globo News dizendo isso, não, vai ser totalmente diferente, é um novo governo. Já começa com o Haddad, que é esse poste aí, que foi um dos piores prefeitos de São Paulo, que, enfim, que é o Haddad, não preciso contar para vocês quem é o Haddad. Aí veio o Múcio. O Múcio é um conciliador. Ele sim, ele é visto como conciliador. Ele já foi procurado, cortejado pelo Bolsonaro, né? Ele tem ali alguma entrada no atual governo. E ele foi colocado na defesa justamente, perdão, para que a defesa não reclame, as Forças Armadas não reclame do ministro. O que mostra que o PT vai ter que negociar nesse sentido. Na primeira vez, né, nas primeiras vezes, pelo menos, que o PT assumiu o Brasil, botou lá, inclusive, um comunista para comandar a defesa. Agora não sentiu segurança para fazer isso. Sentiu o terreno, opa, melhor eu colocar um conciliador aqui, conversa com todo mundo, e não queira colocar alguém goela abaixo. Então, é esse o jeito do Lula ir fazendo as coisas. Aonde ele pode, na economia colocou alguém dele, o PT raiz fica feliz. Ora, o PT está há 6 anos moendo osso, gente. Agora foi servido o filé mignon.
Você acha que vão ficar fora? Claro que não. Vai nomear também o Rui Costa para a Casa Civil. Gente dele, gente do osso duro ali, da tropa de frente. Né? A Gleisi vai ter algum espaço de governo e outros nomes petistas históricos também vão ter. Então, e onde ele não consegue, em alguns pontos, ele vai conversando e vai colocando gente que converse com todos os setores. Eu fico assustado, absolutamente assustado, com aquelas pessoas que agora fazem caras de chocadas, Mark, sabe? Olha, meu Deus do céu, ele vai colocar o Haddad na Fazenda, ele vai liderar a economia. Meu Deus, ele está mandando essa PEC do estouro, ele não está tendo responsabilidade fiscal, ele não está preocupado com as contas públicas, ele está reabilitando todos aqueles condenados por corrupção. E as pessoas, né, algumas pessoas que fizeram ali, declararam apoio, fazem a cara de absolutamente surpresas. Eu não entendo por quê. Não entendo por quê. Em momento nenhum da campanha, ele tentou esconder direito. Você viu exatamente como o Marco falou aqui, alguns colunistas, analistas, mas você não via da boca do Lula dizendo não, vai ser um governo ali de responsabilidade, austero, nada disso. Nada disso. Ele falava quase aquela frase, la garantia soy yo, e tocava o barco. E agora é isso, a garantia é ele. O que ele está fazendo? Encaminhando a PEC do estouro, que está garantindo ali centenas, né? 140, 160 bilhões de recursos adicionais para gerir. Acertou com todo mundo ali do Congresso e passou boi, passou boiada. Tá colocando agora com força, o Fernando Haddad, mas não com uma visão de implantar simplesmente medidas que ele considera importantes na economia. Tem o fato dele ser o poste, de ser quem o Lula confia ali para ser só uma correia de transmissão. O Lula manda, ele faz, mas também porque ali eles imaginam que vão conseguir construir um candidato a sucessor. Ou seja, vai ser aquela alegria, vão tentar fazer só o pacote de bondades. Quem acompanha a economia viu. O que aconteceu? As bolsas do mundo inteiro subiram, a bolsa do Brasil caiu. O real se desvalorizou frente a praticamente todas as moedas, Mark. Se desvalorizou frente ao euro, se desvalorizou frente ao dólar. Opa! E aí? Isso é o resultado das escolhas. Infelizmente, a gente está acompanhando que, inclusive, a capacidade de investimento da economia brasileira vai ser deteriorada. Mas é isso. Algumas pessoas estão surpresas. Infelizmente, eu não estou. E a Gleisi confirmou essas indicações, né, Bia? Exatamente. Esse nome de Fernando Haddad, que inclusive ontem se encontrou com Paulo Guedes, justamente fazendo esse bastidor aí de anúncio para o Ministério da Fazenda, teve a confirmação já feita pela presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, logo depois de uma reunião do partido. Vamos ouvir o que ela disse. A questão de ministério, o presidente deve começar amanhã a divulgar. Ele acabou de me chamar lá no final da tarde para a gente conversar, porque ele está querendo pelo menos amanhã anunciar alguns nomes de ministro. Ele estava querendo deixar para depois da diplomação, mas ele acha que tem muita especulação, muita coisa, então aquilo que ele já tem certeza que está certo, ele está querendo divulgar amanhã. Antes era ruim, porque nós estávamos com um grupo da transição, o pessoal trabalhando, fazendo levantamento, discutindo as coisas. Então, agora domingo entrega os relatórios finais de todos os grupos, né? Então é bom mesmo já ir tendo os ministros responsáveis por cada área, que vai ter que fazer os encaminhamentos, né? A deputada paranaense ainda reforçou que algumas áreas estratégicas devem ficar sob comando dos petistas, entre elas os ministérios da Saúde, da Educação e também das cidades. Não, tem áreas que nós achamos que são estratégicas e importantes para o partido estar presente. Claro que em núcleo de governo, né, como Fazenda, Casa Civil, a partir do presidente da República, acho que isso até é natural. Além de ser do partido, tem que ser de muita confiança do presidente, de muita relação com o presidente, né? E a gente tem feito uma discussão sobre ministérios que nós também achamos importantes e que tem a ver com a nossa história, né, com as nossas causas, que são ministérios da área social. Nós achamos importante a educação, nós achamos importante a saúde, achamos importante o MDS, o MDA, né, cidades. São ministérios que têm relação aí com as nossas propostas maiores, né? Outros nomes vêm sendo especulados há algum tempo. Para a Justiça, o favorito para ocupar a cadeira é o senador eleito Flávio Dino, do PSB, e que ontem se reuniu com o presidente eleito. Já para a Casa Civil, a probabilidade é que Lula indique o governador da Bahia, Rui Costa, do PT. Além disso, Marina Silva, da Rede, é cotada para ocupar o Ministério do Meio Ambiente. Tá aí, portanto, o que a Gleisi quis dizer ali é o seguinte: o núcleo duro, o que importa, fica a gente. O resto, a gente cria umas pastas aí secundárias, Ministério do Esporte, Ministério da Cultura, Ministério do quê, e coloca lá o pessoal que só quer cargo. Em resumo é isso, o PT veio para governar de verdade
e eles, inclusive, não vão cometer erros do passado, segundo eles mesmos. Você lê ali textos do Rui Costa, do site do PT, e você entende isso. Então é só você ler o site do PT, não precisa nem eu dizer aqui. Não precisa confiar em mim. Vá lá no site do PT e leia textos antigos dessa gente. E eles estão contando ali o que vão fazer a partir de agora. Eles falam abertamente que não vão cometer os erros do passado. E aí você imagina o que o PT considera de um erro do passado. Então, esse é o ministério proposto pelo Lula, né, que o PT vai ter, sim, uma grande influência ideológica no próximo governo. Opa, eles querem ocupar tudo. Todas essas pastas que ou tem muito orçamento ou tem muito poder, eles querem para eles. E, Mark, quando você fala dos erros que eles imaginam que cometeram, que eles, né, que na verdade foram as coisas que eles não erraram. Por exemplo, eles já estão falando em criar um comitê, efetivamente, ou uma secretaria ligada ao Ministério, para fiscalizar e regulamentar a internet. Eles já falam em desconstruir algumas coisas relacionadas à questão da segurança pública e o Ministério da Justiça para esvaziar o poder da Polícia Federal. Então, assim, a gente tem que ficar atento. É esse tipo de projeto de poder que eles entendem. Eles já começam a mandar recados para todas as nossas repúblicas latino-americanas que vai ter tranquilidade e vai ter dinheiro. Vão alocar ali o BNDES sobre o manto do Ministério da Indústria e Comércio para poder, inclusive, fomentar a indústria local, mas também as questões e relações internacionais. Então, assim, o Brasil voltará a ser o caixa ali do Foro de São Paulo. É isso, eles querem financiar o partidão aqui, mas não somente no Brasil, mas na América Latina toda. Já mandaram recados, já deram carta de apoio a Kirchner, lamentaram a questão do Castilho, ou seja, a gente precisa rever o filme que eles já passaram, porque parece que vai ser um remake daqueles bem ruins. Aliás, não sei se vocês falaram aqui ontem, né? Como todo mundo sabe, o presidente do Peru, Pedro Castilho, foi preso, depois de ser destituído pelo Congresso lá do país, por tentar dar um golpe de Estado. A imprensa esconde isso. Pedro Castilho é um homem de esquerda. Líder sindical, Mark. Líder sindical e apoiado por Lula e por toda a cúpula do PT. Então, é só você pegar os tweets do próprio Lula aí. Ele, inclusive, comemorou quando o Castilho foi preso. E olha só o que ele fez, ou tentou fazer por lá, saiu preso por tentativa de golpe de Estado. Então é importante ficar ligado nisso, né? Aquela história de diga com quem andas que tem direito quem és. Então é uma coisa para ter no retrovisor, aliás, para ter no horizonte, para ter no para-brisa, Pedroso. É preocupante isso. Preocupante demais. Opa, e ele tentou dar o golpe dizendo que ia salvar a democracia. Veja como os termos que a esquerda latino-americana usa é repetitivo, é a mesma cartilha. Eles dizem, olha, a Kirchner se uniu a Alberto Moraes e disse, não, vamos salvar a democracia na Argentina. Pedro Castilho falou, não, vou dar aqui um autogolpe para salvar a democracia. É o mesmo papo, é a mesma cartilha. Só que agora todos eles já estão organizados ali para vir no Brasil pedir o dinheiro do BNDES para financiar os grandes projetos. Olha, é lamentável que o dinheiro do pagador de impostos aqui do Brasil pague esse tipo de conta. Pedro Castilho, reforçando, sindicalista, comemorou, né? O Lula comemorou que ele se elegeu. Gleice Mercadante teve a coragem de agora, fazer cartinha de nota de solidariedade ao sujeito. Então é isso. Esse é o tipo de pensamento que eles querem implantar no Brasil. Boa sorte pra gente. O Mercadante. Gênio da raça. Meu Deus do céu, o Brasil se reinventa mesmo. Pedroso, vamos lá. Por que o Lula adiantou a posse... por que o Lula quer adiantar, já adiantou a diplomação? Opa, a dúvida que as pessoas têm é porque parece que ele precisa de uma garantia maior, principalmente para poder visitar os Estados Unidos, né? Ele precisaria de algumas garantias diplomáticas para isso. Na prática, algumas pessoas talvez cogitam a questão dos processos que se responde ali e outros por algumas questões de segurança. Agora, pensando assim, no normal, não teria justificativa para isso. Mas também existe um medo das manifestações populares, porque agora aquela máscara de que seria um grande governo, de paz e amor, está caindo. As pessoas estão entendendo o que está acontecendo. Quando algumas pesquisas até levantam, como está o apoio dessas medidas que o Lula vem tomando? Opa, elas estão caindo. Então o apoio que ele tem hoje é menor do que ele tinha no dia da eleição. Então isso também preocupa parte do núcleo duro do poder, né, do PT, que ele estaria também correndo um risco maior agora tendo essas medidas pouco populares, se a gente pode chamar assim.